Pessoal, bom dia, boa tarde. Mais uma aula aqui do seu professor Moca. Vamos continuar aquele nosso assunto de progressão geométrica, né? Então, ó, nós passamos aqui pelas progressões geométricas, vimos o que é uma PG, né? Que os números agora eles vão avançando na nossa sequência numérica, multiplicando sempre por um mesmo número, que a gente chama de razão, né? Você pode falar dividindo, né? Se multiplicar pelo inverso é dividir, então tanto faz. Aí a gente, né, viu essas coisas aqui, que você não precisa ficar totalmente dependente dessa formulinha do termo geral nas custas do A1, né? Eu posso escrever a fórmula do termo geral saindo do A3, saindo do A4, mesma estratégia que a gente fez já para quando a gente estudou PA, né? Fizemos exemplozinhos aqui com a mesma estratégia também, né? Como que você faz usando as coisas sempre dependendo do A1, como que poderia ser mais rápido se você pudesse escrever a partir de outros termos. E continuamos usando essa técnica aí, né? Quando a gente resolver esse exercício, falar que razão é sempre igual a razão, né? Então isso evita você ter que saber algumas propriedades para você... Aí tá difícil. Para você só fazer a conta calculando a razão de um jeito, calculando a razão do outro jeito e igualando, certo? Falamos mais ou menos por alto dessa classificação de PG aí, né? Mas vamos esperar a gente ter um pouquinho mais de conhecimento para falar mais detalhadamente disso. Então agora vamos continuar aqui, ó. Isso aqui é outro tipo de exemplo muito tradicional que existe, né? A gente fez um também idêntico no caso dos exercícios de PA, e agora a gente está fazendo para os exercícios de PG. Então é aquela ideia lá, inserir 4 meios geométricos entre 2 e 486 nessa ordem. Quer dizer que você vai ter aqui o 2, vai ter o 486 e você vai ter que colocar 4 números aqui dentro, né? Como assim meios geométricos? Quer dizer que quando você colocar aqui 4 números, você vai olhar para a sequência final e vai ter que virar uma progressão geométrica. Vai ter que dar um APG, igualzinho o que a gente já fez nos vídeos anteriores, só que era de PA, né? E aí, então, a estratégia é a mesma, né? Que você vai fazer? Se você vai colocar 4 números aqui, já tem os 2 da ponta, mais os 4 que você vai colocar, vão dar 6 números ao todo. Então, esse 2 vai ser o seu A1. Enquanto que esse 486 vai ser o seu A6. Aí, se você enxerga isso, acabou o exercício. Só precisava ser capaz de ver isso daqui. Que aí você vai usar a formulinha do termo geral, né? E aí, aquele negócio, como é que você vai chegar no 486, né? Como é que você vai chegar no A6 saindo do A1? Ué, dando 5 passos para frente, que é a diferença entre 6 e 1, né? Então, tá aqui, ó, 486, né? Nessa linha aqui. Você vai sair do A1, que é o número 2, e dá 5 passos para frente. Só como é que você dá o passo para frente na PG? Você multiplica pela razão. 5 vezes. Então, não é vezes 5Q. É multiplicar a razão 5 vezes. Então, é vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Então, Q elevado a 5. Basta o 2 dividindo aqui, né? Você vai ter aí 243 igual a Q elevado a 5. Tira a raiz quinta dos dois lados, né? Então você chega aí que a raiz quinta de 243 é exato, né? 243 é 3 elevado a 5, então você tem que a razão é 3. E aí que você sabe que a razão é 3, agora é só você preencher os números, né? Você coloca aqui vezes 3 dá o 6, vezes 3 dá 18, vezes 3 dá 54, vezes 3 dá 162. Quer ter certeza que você acertou mesmo? Verifica que se vezes 3, o último número que você escreveu, vai bater no número que já foi fornecido no enunciado, né? Esse 486 já estava no enunciado. E realmente 162 vezes 3 vai dar o 486, então tá tudo certo. Beleza, gente? Entendido? Dá pra gente passar rápido, que é igual eu falei, é a mesma técnica, né? É a mesma técnica. E aí, seguindo a mesma técnica de antes também, a gente fala agora
das notações especiais. A gente fez isso para PA, vamos fazer agora de novo para PG, né? Como é que era no caso da PA? Só para você lembrar aqui, ó. Eu falei que quando você tem uma quantidade ímpar de termos, né? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Você poderia começar pelo termo central, né? Chamando ele de x. E aí você vai, como é que você anda para frente? Soma a razão e para trás tira a razão. Aí você já escreveu 3 termos. Ápice de 5 termos, mais outra razão, menos outra razão, mais outra razão, menos outra razão. Então você vai tendo aqui mais R, mais 2R, mais 3R, e para trás o menos R, menos 2R, menos 3R. R é a sua razão. E na quantidade par de termos, você não tem o cara do meio, mas você chama o parzinho central de x menos R e x mais R, né? Nota que quando você faz isso, a sua razão não é mais R, a sua razão é 2 R's, né? Porque você tem que somar 2 R's daqui para chegar aqui, né? Aqui você tem que somar 2R para dar esse salto. Então, quem são os próximos termos? Soma mais 2R daqui, tira 2R aqui. Soma mais 2R para chegar aqui, subtrai 2R para chegar aqui. E aí você vai abrindo a sua PA. Vamos usar a mesmíssima técnica para notação especial de PG, né? Só que ao invés de a gente somar a razão, a gente multiplica a razão. Então, notação especial PG para uma quantidade ímpar de termos. Você chama o termo do meio de x, a razão vai ser o quê? Então, como é que você vai para frente? Multiplica pela razão. Como é que você vai para trás? Divide pela razão. Então, você vai ter o x vezes q e o x sobre q. Precisa de mais termos? Precisa de 5 termos. Esse aqui vezes q de novo, vai dar vezes q ao quadrado. Esse aqui divide por q de novo, vai dar dividido por q ao quadrado. E assim vai. Vezes q de novo, divide por q de novo, né? E você vai escrevendo a sua PG com uma quantidade ímpar de termos. Tudo bem? E se for uma quantidade par de termos? Aí o que eu tinha feito no da PA? Eu comecei com um x menos r e x mais r, tá vendo? Então o que eu vou fazer na PG? Eu vou começar com um x vezes q e x dividido por q. Esse aqui vai ser o meu parzinho central, certo? Esse é o meu par central. Agora, note que a razão dessa vez não é o q, né? Como é que você calcula a razão? Você pega 2 termos consecutivos e divide o da frente pelo de trás. Faz esse dividido por esse. Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Quanto que é x vezes q dividido por x sobre q, né? Você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, vezes q sobre x. Aí você corta o x com x e vai dar q ao quadrado. Então, quando eu escrevo assim, a razão é q ao quadrado. Parece no outro, né? No da PA também, quando era quantidade par de termos, a razão não era r, era 2r, né? Só que aqui não é 2q, é q ao quadrado. Então, agora como é que você escreve os próximos termos? Multiplica por q ao quadrado que você vai para frente. Aí vai dar xq ao cubo. Divide por q ao quadrado que você vai para trás. Aí vai dar x sobre q ao cubo. Precisa de mais termos? Multiplica por q ao quadrado que você vai para frente. Xq à quinta. Divide por q ao quadrado que você vai para trás. X sobre q à quinta. É entendido? E aí, de novo, o mesmo papo. Para que essa anotação toda? Se eu precisar escrever 5 termos, eu vou escrever A1, A2, A3, A4. Não, mas aí, cara, você está usando muita incógnita. Muita incógnita. Aí o cara vai te falar que a soma dos 5 primeiros termos, né, vale tanto. Você está lá escrevendo uma equação com esse monte de letra. Aí o cara vira e fala assim, não, então eu vou usar menos letra. Vou fazer assim, A1, aí quem é o próximo? É A1 vezes a razão. Vulgo A2, né? Aí quem é o próximo? É esse, né, é o A1 vezes a razão de novo. Aí vai dar 1q ao quadrado. E o próximo, vezes a razão de novo. Aí vai dar A1q ao cubo. E assim vai. Ó, velho, melhorou, né? Melhorou. Não tá muito ruim, não. Pelo menos agora você está usando só 2 letras. Você está usando A1 e Q. A1 e Q, né? Mas
Do outro jeito, que está aí, né, que eu coloquei de notação especial, ainda vai ficar muito melhor. Desse jeito aqui, usando A1 e Q, você ainda precisaria apelar para um sistema, tá bom? Então vamos dar o exemplo, ó. Determine a sequência de 3 termos de um APG, sendo que o produto dos elementos é 216. E o primeiro é a nona parte do terceiro. O importante aqui é a primeira dica. O produto dos elementos é 216. Então, se você escrever A1 vezes A2 vezes A3 igual a 216, é muita letra. É muita letra. Se você insistir com essa escrita daqui, ó, e falar que A1 vezes Q vezes A1 vezes Q ao quadrado é igual a 216, você ainda vai estar usando duas letras. Do jeito que eu ensinei, não, ó, porque você vai chamar o do meio de x, o da frente de x vezes a razão e o de trás de x dividido pela razão. Aí você fala, Moca, você também está usando duas letras, mas vai acontecer o mesmo truque da PA. Quando eu for multiplicar os 3 e igualar por 216, esse sobre Q vai cortar com esse vezes Q. E aí eu ganho uma equação só com x. X ao cubo é 216. Tira a raiz cúbica dos dois lados. X igual a 6. Assim como no caso da PA, era útil aquela escrita, porque quando ele falava que a soma dos elementos dava tanto, o mais R de um lado cortava com menos R do outro. O mais 2R de um lado cortava com menos 2R do outro. Agora aqui não, ele vai me dar o produto dos elementos, né? E aí você vai conseguir cortar. Ah, Moca, e se aqui ele tivesse dado a soma? E se na PA ele tivesse dado o produto? Aí ele quer acabar com sua vida, né? Aí ele quer fazer um exercício muito complicado, aí vai dar muita conta, aí essa notação especial não vai servir para nada, tá? Vai dar o mesmo trabalho que você teria se você não usasse ela. Mas a gente sabe que é assim que cobra, é assim que eles ficam querendo fazer, para quem conhecer esse atalho aqui, sair na frente de todo mundo. Então agora você está conhecendo também, beleza? Vai saber que o x é 6, sabendo que o x é 6, você vem aqui agora, reescreve a sua sequência, você falou que o do meio é 6, então na verdade agora você pode reescrever que como se fosse assim, né? O do meio é 6, o primeiro que era x sobre q é 6 sobre q, e o terceiro que era x vezes q é 6 vezes q. Agora a gente usa outra informação, ele falou que o primeiro é a nona parte do terceiro, né? O primeiro é a nona parte do terceiro. Aqui eu já peguei pronto, né? Mas eu teria colocado assim, ó. O primeiro, que é x vezes q, é a nona parte... Aí ficou parecido o meu 9 com o meu q, né? Peraí. O x sobre q é 1/9 do terceiro, que é x vezes q. E aí eu ganhei uma equação que só tem q, porque o x eu já sei que é 6, né? Mas aqui o autor de onde tirei a foto fez diferente, né? Ele pegou assim, já que o primeiro é a nona parte, eu vou pegar o primeiro, ó, esse aqui é o primeiro, e multiplicar por 9. Aí vai ter que empatar com o terceiro, que esse cara daqui é o terceiro, tá? Tudo bem, são só outros jeitos de você interpretar. Nesse daqui eu escrevi literalmente na ordem que eu fui lendo. Aqui o cara raciocinou uma coisa, né? Ele falou, já que o primeiro é 1/9 do terceiro, eu vou multiplicar ele por 9, que vai ficar igual ao terceiro. Seria você pegar esse 9 que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Ia dar na mesma, tá? Aí você vai ter aqui, né? Pega esse Q que está embaixo, passa para lá multiplicando. Aí você vai ter o 9 vezes 6 e do outro lado 6 vezes Q vezes Q. Pode cortar esse 6 com esse 6, que vai passar dividindo. 9 é igual a Q ao quadrado. E aí não se esqueçam, hein? Se 9 é igual a Q ao quadrado, então Q é mais ou menos 3. Tá? Lembre-se sempre que esses exercícios sempre dão brecha para o mais ou menos 3. E aí agora como é que você vai decidir se é mais 3 ou menos 3? Ué, reescreve lá. Se for 3, né, olha bem como é que foi a PG que a gente escreveu. Se a razão for 3, o termo do meio é 6. Então, ó, 6, aqui eu vou ter 6 sobre 3, que dá 2. E aqui eu vou ter 6 vezes 3, que dá 18. Então, eu vou ter 2, 6 e 18. Agora, se for menos 3, eu vou ter que o termo do meio é 6. Aqui é 6 sobre menos 3, que dá menos 2. Tá aqui. E aqui eu vou ter 6 vezes menos 3, que vai dar menos 18. Certo?
Então, eu teria essas duas PAs aqui. Ou ela é 2, 6 e 18, ou é menos 2, 6 e menos 18. Aí você vê o enunciado de novo, vê se tem alguma informação aqui que te ajuda. Ó, ele quer a sequência de 3 termos, sendo que o produto é tanto, e o primeiro é a nona parte do terceiro. Nas duas que eu escrevi, o primeiro é a nona parte do terceiro, tudo mais. Então não dá para você ter certeza. Então a resposta fica sendo essas duas. A sequência é essa ou aquela. Qualquer uma das duas atende. Certo? Se o cara tivesse dado mais uma dica, por exemplo, a PG ela é crescente. Aí é essa daqui, ó, os números são crescentes. A outra é decrescente? Não. Porque decrescente quer dizer que os números só diminuem. Essa aqui os números estão só diminuindo. Ó. De menos 2 para 6 aumentou. Só que de menos 6 para 18 diminuiu. De 6 para menos 18, né? Diminuiu. Se eu fosse escrever outro termo, vezes menos 3, ia dar mais 54. Aí, vezes menos 3 de novo, ia dar menos 162. Então, quer dizer, eu ia pular de um positivo para um negativo, de um positivo para um negativo. Então, a PG ia estar aumentando, depois diminuindo, depois aumentando, depois diminuindo. Então, isso a gente fala que não é uma PG crescente nem decrescente. A gente fala que é uma PG alternada. Os sinais dos termos ficam alternando entre mais e menos, mais e menos. Então, se eu tivesse dito, a PG é crescente, a gente sabia qual que é. A PG é alternada, a gente sabia qual que é. A PG tem razão negativa, a gente sabia qual que é. Então, alguma informaçãozinha ele teria que dar mais para você filtrar entre as duas. Como ele não deu nenhuma, então a resposta fica sendo as duas. Certo, gente? Então, de novo, repara que eu também dei um modelo de exercício assim quando a gente falou de PA. Aqui o que eu falei, se você aprender a PA muito direitinho, a PG já foi junto. Já foi de embalo, porque a única coisa que vai mudar é que antes, quando você somava, agora você multiplica. Mas a filosofia, o jeito de pensar, continua tudo igualzinho. Tudo igualzinho, sem problema nenhum. Certo? Bom, e aí a gente tinha falado da soma dos n primeiros termos de uma PA, agora vamos falar da soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, qual que é o truque? Não tem mais truque, né? Depois que Gauss percebeu que a ideia era lá escrever a PA de trás para frente, depois de frente para trás, somar os dois termos. Não é exatamente isso na PG, mas já estava... O esboço era mais ou menos isso. Escrever a soma duas vezes, né? E depois somar as duas linhas. No caso aqui não vai ser uma de trás para frente e outra de frente para trás. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Vai ser assim, ó. A soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, você vai pegar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4, né? Até um AN. Então, AN menos 1 até o AN. Aí você vai estar somando os n primeiros termos. Agora, eu não vou escrever tudo de novo de trás para frente. Agora, eu vou escrever, assim, eu vou pegar essa linha e vou multiplicá-la pela razão. Então, eu vou multiplicar pela razão dos dois lados. Então, onde eu tenho SN, vai virar SN vezes Q. Onde eu tinha A1, virou A1 vezes Q. Onde eu tenho A2, virou A2 vezes Q. Esse cara aqui virou ele vezes Q. O último termo virou o último vezes Q. Certo? Aí agora eu vou subtrair as duas equações, né? Gauss tinha somado as duas equações, a gente vai subtrair as duas equações, por quê? Para sumir com esse monte de gente. Porque olha só, quem é o A1 vezes Q? O A1 vezes Q é o A2. Então, se eu fizer uma linha menos a outra, esses dois aqui cortam. Quem é o A2 vezes Q? O A2 vezes Q é o A3, que está rolando por aqui assim. Então, eles vão cortar. Aí, quem é aqui o A3 vezes Q? É o A4, que vai cortar com um outro cara ali, né? Então, quem é esse AN-1 vezes Q? Uai, aí você dá um passo à frente, vira o AN. Então, esses dois aqui também cortam, né? E aqui no meio da reticências tem um cara que vai cortar com esse aqui também. Ou seja, vai cortar todo mundo. Quem que vai sobrar? Tá? Deixa eu destacar aqui para você. Quem que vai sobrar? Vai sobrar esse cara aqui, né? O A1. E vai sobrar esse cara aqui. Esses dois aqui não tem parzinho para eles, né? O resto todo vai cortar tudo. Então, eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Então, SN menos Q vezes SN, está aqui, ó, SN menos Q vezes SN.
E essa linha de cima menos a linha de baixo, todas essas bolotas vermelhas vai cortar, vai sobrar o A1 ali em cima, então tá 1, menos o cara que sobrou lá embaixo, que é o Q vezes A elevado a N. Certo? Na outra linha, eu vou abrir a conta do AN, igual da aula passada. Como é que você chega no AN? Você sai do A1 e multiplica por N-1 passos, né? Multiplica pela razão N-1 vezes. Então, A1 vezes Q elevado a N-1. Então, aqui, ó, eu só substituí. O resto eu copiei, ó, A1 menos Q vezes. Aqui não é distributivo, está tudo multiplicando, tá? Mas antes eu vou colocar o SN em evidência. Aí vai ficar SN que multiplica, né, 1 menos Q, né? Só você fazer a distributiva de novo que você vai ver que vai ficar igualzinho lá em cima. E aqui, Q vezes Q elevado a N menos 1, você soma os expoentes, né? Tem um 1 invisível aqui. Então, Q vezes Q elevado a N menos 1 vai dar Q elevado a N. Então, esse primeiro A1 repete aqui, o menos está lá, e aí vai ficar Q vezes A1 vezes isso, vai dar 1 vezes Q elevado a N. Passa o cara dividindo e você chega no resultado final, que a soma dos N primeiros termos de uma PG é A1 vezes... aliás, fiz outra coisa aqui, né? Coloquei o A1 em evidência. Coloquei o A1 em evidência só para você testar, ó, é só você fazer a distributiva que você vai ver que vai voltar igualzinho lá em cima. Tá? Então a gente chega nessa equaçãozinha aqui. A soma dos N primeiros termos de uma PG é A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Tá? Ou você pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Aí, quando você multiplicar em cima e embaixo, o que acontece? Por exemplo, aqui embaixo vai dar menos 1 mais Q, né? Que você vai trocar o sinal de todo mundo. Só que para não escrever menos 1 mais Q, eu vou escrever Q menos 1, tá? Eu só mudei a ordem, mas está trocado o sinal, ó. Antes era menos Q, agora é mais Q. Antes aqui em cima era 1, agora é menos 1. Mas eu tenho que multiplicar por menos 1 em cima também, né? Aí eu vou fazer a distributiva com parênteses, e o 1 vai virar menos 1, e o menos QAN vai virar QAN, tá? Então você também tem esse jeito aqui. É muito comum você ver qualquer uma das duas formas em livro, tá? Eu, Moquinha, particularmente, prefiro a de baixo, tá? E também a de cima, né? Que bosta, né? Grande preferência sua. O conceito de preferir tá, ó, incrível. Mas olha só, por quê? Eu prefiro a de baixo porque muitas vezes, gente, é igual fazer Pitágoras, né? Toda hora os caras inventam exercício, os lados do Pitágoras é 3, 4, 5, 3, 4, 5. 3. Nossa, eu fiz um que era diferente, era 30, 40, 50. No, era 2, era 6, 8, 10, né? Que é você só ficar arrumando múltiplos, né? E PG é a mesma coisa. Toda hora você vai fazer esse de PG, a razão é sempre 2, 3. 2, 3, certo? Então, muitas vezes, se você usar a forma de cima, esse denominador vai dar negativo, porque às vezes a razão é 2, 3, aí 1 menos 2 vai dar menos 1, né? E se der negativo, por mim tudo bem, pode dar negativo, positivo, para mim tá de boa. Mas eu sei que tem gente que só de ver um negativo embaixo, a pessoa já começa a babar, né? O negócio é sinistro. Por exemplo, você escreve para a pessoa assim, ó, por exemplo, quanto que é 8 quartos. 8 quartos, de boa. Inclusive é 2, né? Podia ter simplificado, aqui é 2. Ah, legal. E quanto que é menos 8 quartos? Né? Menos 8 quartos, com menos aqui assim, ó, na altura da barrinha da fração. Tá, é o menos 2. Tudo bem, né? Sem problema nenhum. Tá, e menos 8 sobre 4? Aí a pessoa já fica assim, peraí, mas tem diferença? Menos 8 quartos ou menos 8 sobre 4? Agora, bota na pessoa um 8 sobre menos 4. Aí a pessoa já começa a dar chilique, aí ela vai babar, né? Tem gente que fica bolado só de ver um menos assim, acha que é totalmente esquisito. E é tudo igual, né, velho? É tudo igual. Isso aqui é menos 2, né? 8 dividido por 4, 2. Com menos atrás, menos 2. Esse aqui negativo dividido por positivo dá negativo. 8 por 4, 2. Esse aqui positivo por negativo dá negativo. 8 por 4, 2. Tudo dá no mesmo. É tudo menos 2.
Então, eu não teria problema nenhum se tivesse um negativo lá embaixo. Mas às vezes você não está acostumado, vai ver aquele negativo embaixo, vai ficar boladão. Então, eu prefiro a forma de baixo. Isso aqui, beleza? A razão deu 2. 2 menos 1, 1. Já deu 1 no denominador, você já nem preocupa com o denominador. Tá? Mas a forma de cima tem sua vantagem também. Tá? Que é para a próxima matéria que a gente vai fazer na próxima videoaula. Mas aí, como eu mesmo falei, é na próxima videoaula. Na próxima videoaula a gente comenta sobre isso. Aí eu vou estar te mostrando a vantagem desta segunda forma de escrever aqui, tá? Por hora aqui a gente vai só fazer um exercício só para você ver como é que aplica, né? Então tá lá, ó, escrevi uma PG no rascunho aí, ó. 3, 6, 12, 24, 48, 90, aí eu fui num cantinho, somei os 5 primeiros números. Peguei lá 3, mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, né? Falei, isso aí. Aí eu inventei a questão, quanto que é a soma dos 5 primeiros termos da PG 3, 6, 12, patatatatatatatata. Certo? Aqui ficaria melhor ter um reticências aqui, né? Mas agora já foi. 3, 6, 12, Quanto que dá a soma dos 6 primeiros? Ó, dos 5 primeiros. Pô, cara, eu tô vendo que a razão é 2, né? Você pega 2 números seguidos aqui e divide, vai dar 2. Então, não é difícil você escrever os próximos, né? O próximo vezes 2 é 24 e o próximo vezes 2 é 48. E são números pequenos, pô. Pega os 5 agora e soma, acabou aí, ó. Fim. Né? Pô, o cara manja matemática, não é o cara que conhece as formulinhas tudo, não. Você tem que saber ser esperto também. Até que você vai raciocinar a formulinha da soma. PG tão pequenininha, soma lá os números e pronto. No braço, né? Mas a gente tem que levar em conta que um dia alguém vai te pedir para fazer uma soma maior dos 50 primeiros números, né? Daí complica, né? Se fosse para somar os 50 primeiros números de uma PA, né? Espero que vocês se lembrem, vocês iam precisar do primeiro termo e do último. Então você ainda ia ter que fazer uma conta por fora para calcular o tal do A50. Na PG não, você não tem que saber o último número. Ó, deixa eu voltar aqui de novo. Ó, soma dos n primeiros termos. Você precisa do primeiro e da razão. Você quer somar os 8 primeiros termos. Você não precisa conhecer o A8. Na PA você precisaria, né? Conhecer o primeiro e o último. Ou o segundo e o penúltimo. Ou o terceiro e o antepenúltimo, né? Essas coisas. Na PG não. Você só tem que saber o primeiro e a razão. Ah, então tá de graça. Porque o primeiro termo eu já estou vendo. É 3. E a razão também tá óbvio. É 2. Então é só jogar. Tá aí a equação, contanto que você não esqueça ela, né? A única treta aqui, velho, você não tem como você não conseguir fazer um exercício de PG por um motivo que seja outro de não lembro da equação. Se você lembra da equação, cara, você vai fazer. Não tem o que você complicar. Então, olha lá, ó, o primeiro termo é o 3. A razão é o 2. Eu quero somar os 5 primeiros termos, então o n é 5. Então, 2 elevado a 5. Menos 1, sobre Q menos 1. Tá vendo? Eu estou usando a escrita do jeito que eu gosto ali, ó, que é Q menos 1, não aquela de 1 menos Q. Né, ó, só para voltar aqui para você ver. Ou você usa Q menos 1 embaixo e em cima, sendo que o de cima tem esse expoente n, né? Ou você usa 1 menos Q embaixo e em cima, sendo que o de cima, o Q é elevado a n. Tá? Eu estou usando a que eu gosto mesmo. Aí, 2 menos 1 é 1, 1 no denominador nem precisa. 2 elevado a 5. Dá 32, menos 1 dá 31, vezes aquele 3 ali, né? Nem precisa mais do sobre 1, 3 vezes 31 vai dar 93, que é a soma dos 5 primeiros termos, que você perceberia isso daí. Você pega aí 48 mais 24, né? Mais 12, mais 6, mais 3, e somaria tudo, também ia dar, ó, 8 mais 2 dá 10, esse aqui 4 mais 6 dá 10, com mais 3, 23, vai o 2 lá em cima, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93 do mesmo jeito. Não precisava nem ter armado essa conta toda feia aqui, né? Mas só para você ver, né, aplicar o negócio e para te lembrar também que às vezes compensa mais você fazer a coisa na mão. Às vezes é mais rápido, você se sente mais seguro, porque você não vai ficar, nossa, mas será que era vezes que, ou era o elevado a n, ou era... o tempo que você fica, às vezes, estressando na pressão de uma prova, né? Que aqui, às vezes, onde você está assistindo, na hora de um dever de casa, é de boa. Mas na hora de uma prova, véio, você está sempre sujeito a tudo quanto é tipo de estresse, né? Aí é a hora que, de repente, você se aproveita que o exercício é pequeno e faz ele na marra.
né, faz ele escrevendo mesmo os numerozinhos e somando. A falta de estresse que você vai passar, a confiança que você vai ter, compensa qualquer tempo que talvez isso aqui possa demorar mais. Nem demorou mais. Certo, gente? Bom, então é isso. Tá? Vou parar aqui. O restante desse material aqui é para a gente falar do outro tipo de soma, que aí eu vou te mostrar por que a outra forma de escrever tem suas vantagens. E aí a gente encerra essa parte de progressões geométricas que finaliza a nossa matéria aí do ano. Beleza? Só o spoilerzinho aqui, né? E é isso. Pessoas, é isso, tá? Abraço a todos. Lava a mão. Podendo, fique em casa e até nossa próxima videoaula. Abraços, até, fui. Tchau, tchau.